Faz sentido acompanhar Itaú, Petro, Vale, ou seja, as maiores ações do Ibovespa, para você operar o mini índice? O que você acha? Tá? Eu gravei esse vídeo aqui para falar desse tema, tá? E eu tive que selecionar alguns itens aqui, né, para explicar o que é Ibovespa, o que é mini índice, como é que ele é precificado, né, a grosso modo, falar qual é o teste que você deve fazer para ver se faz sentido ou não usar essas ações para poder operar o índice, qual que é a premissa, né, em quais situações isso funciona, em quais não funciona, né, em termos quais funcionaria, quais não funcionaria, tá? E também a minha opinião sobre se vale a pena ou não e o que eu faço no meu dia a dia. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo eu sou o André Herrera, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, e esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Vamos lá, começando aqui, né? Faz sentido olhar Itaú, Petro, Vale, não só as três, né? Mas faz sentido olhar as maiores ações da Bolsa para poder operar um mini contrato, tá? E aí vamos lá. Primeira coisa aqui, né, antes de entrar no aspecto do vídeo, eu tenho que, antes de vir para o computador aqui para mostrar onde pega a carteira do Ibovespa e por aí vai, mostrar os pesos, eu tenho que falar o que é o mini índice. O que é o índice, na verdade, depois que é Ibovespa e por aí vai, para a gente conseguir, né, colocar todo mundo numa página, tá? O mini índice, o índice futuro, né, na verdade, mas nada mais é do que o Ibovespa, para falar o que é o Ibovespa com juros, negociado com juros, de hoje até o vencimento daquele contrato. Então, sei lá, você está, hoje 10 de novembro de 2023, tá? Você tem o próximo contrato aí vencendo em dezembro, tá? No meio de dezembro, então você vai ter mais ou menos 22 dias úteis para o próximo vencimento. Você pega o Ibovespa de hoje, mais os juros estimados pelos contratos de DI de hoje até o vencimento, em teoria teria que ser muito próximo. Se o índice futuro estivesse negociando a 100% do CDI, né, com embutido 100% do CDI, ele teria que estar, né, X pontos mais caros. Quanto que é esses X pontos? O equivalente aos juros, né, é os juros embutido no contrato de taxa futuro para daqui a um mês. Tá? O CDI para 22 dias úteis, que é o que em teoria está faltando de hoje até o próximo contrato do vencimento, que seria o Z, de dezembro. Mais ou menos isso. Ah, André, ele pode negociar acima ou abaixo? Pode. Em teoria seria esses juros. Ele nunca negocia 100% do CDI. Ele negocia um pouco abaixo, né, 90% e tal, mas isso é tema para outro vídeo. Tá? Então, o índice futuro nada mais é do que o Ibov com um pouco de juros. Quanto de juros? O CDI estimado de hoje até o vencimento daquele contrato. Mas ele não precisa ficar ali certinho do 100%. Ele geralmente trabalha perto de 90% do CDI, geralmente. Faz algumas bandas, tá? Então, o que é o Ibovespa? O Ibovespa é um índice, tá? É uma forma de incestar ações, tá? Assim como tem o S&P 500 nos Estados Unidos, o Nasdaq, o KOSPI, né, na Ásia, o Nikkei no Japão, é um índice, tá? Assim como tem diversos no Brasil também, o Ibovespa é o principal do Brasil, né? Em que tem uma metodologia para poder chegar naquela quantidade de ações e naquele peso. Esse vídeo aqui não é só para explicar a metodologia, né? Teria que ter um vídeo de 20 minutos, meia hora só para explicar. Mas basicamente você tem das 300, quase 400 empresas da Bolsa, você tem um critério de elegibilidade, ou seja, para ela ser elegível aquela ação a entrar para o índice, ela tem que preencher critérios de elegibilidade. Ela não pode estar negociando abaixo de R$1, ela não pode ser penny stock, ela tem que ter um mínimo de negociação, né, em termos de frequência de negociação mensal, volume por dia, numa banda de tempo, e é ponderado por índice de negociabilidade também. Você pega quantos negócios são gerados em cada ação, elenca do maior para o menor e traça uma linha de corte, se não me engano, no percentil 80, se não me engano, não lembro exatamente de cabeça, e aí, essas são as elegíveis, essas X ações, né, vão ser as elegíveis para entrar no índice Bovespa. E aí o peso delas, tá, é dado por valor de mercado, por market cap. Isso mudou, em 2014, se não me engano, teve uma mudança, ficou um índice melhor do Brasil, antes era por critério de negociabilidade, o peso era dado por número de negócio. Agora o número de negócio é critério só para eleger a ação a entrar no índice, tá? No índice Bovespa. Mas não é critério para ponderar, né? Você pega umas coisas que eram bizarras no passado. Pega o OGX, por exemplo. Pô, era uma empresa, cara, era um projeto, ela nem extraía, né? Mas era uma ação muito negociada, ela chegou a ter um peso cavalar no Ibovespa. Um absurdo. A mesma coisa a Telemar.
Globocabo lá no passado, né, que é das antigas, dos anos 90, e Plim 4, cara, assim, ela não tinha tamanho, market cap suficiente para ter o peso que ela tinha, né, no índice Bovespa lá nos anos 90, entendeu? Só para trazer um exemplo aqui. Tá? Então, e aí você tem, né, essa carteira, que a cada 4 meses muda, né, muda por conta dos pesos, né, que vão mudando, e porque você traça de novo esse critério de elegibilidade, por aí vai, tal, e aí você vai inserindo e mudando as ações elegíveis ali. Tá? O fato é que é o seguinte, vamos para o computador que fica mais fácil de entender aqui. Entrando no site da Bovespa, aqui, ó, tá, na B3, na verdade, né? Você entra aqui em Market Data, índices amplo, índice Bovespa, composição da carteira teórica, vai cair nessa página aqui. Eu selecionei tudo isso daqui, tá? Que é o peso da carteira por dia, tá? Cada dia atualiza isso. Você pega aqui a informação aqui, a carteira do dia 10 de novembro de 23. E eu joguei no Excel. Tá? Joguei no Excel aqui e ponderei por participação. Tá? Lá ela não vem filtrada por participação, tá? Aqui ela vem por uma, acho que se não me engano, ordem alfabética, que pela ordem alfabética do nome da ação. Tá? Aqui eu fui lá e ponderei do maior para o menor em termos de participação. E eu somei, só para ter uma ideia, se eu somar Vale, a primeira aqui, ó, Petro, Itaú e Petro 3 com 4, cara, é a mesma empresa, é o NPN, né? Petro 4, Petro 3. Se eu somar essas aqui, 3 ações, eu vou ter 34%, tá? Nessa data, 34 aqui embaixo, né? Tá pequenininho aqui. Mas eu vou ter, eu posso colocar uma soma aqui rápido para meu autossoma aqui, igual isso, mais isso, mais isso, mais isso. Eu não achei meu autossoma aqui. 34% de peso só nessas daqui, tá? Nessas primeiras aqui. É muito peso, é 1/3 do Ibov, tá? 1/3 do Ibov está, em teoria, em 3 grandes empresas. Então vamos lá, voltando aqui. Cara, o que é esse operacional, então? Lembrando que, então, você tem Petro, Vale e Itube, sendo que essas 3 representam praticamente 1/3, um pouquinho mais de 1/3 do Ibov, e o Ibov na verdade, e o índice futuro, na verdade, é o Ibov mais um juros estimado para daqui 20 dias úteis, que seja, que é o próximo vencimento. Ou seja, o DI, para um mês, ele não oscila tanto. Então a taxa de juros ali, ela influencia muito pouco na precificação do índice futuro, muito pouco. Mesmo que você esteja num ciclo de corte ou de elevação da taxa Selic, o índice futuro, por conta dos juros, vai oscilar muito pouco para cima ou para baixo por conta dos juros curtos, de Selic nesse sentido, tá? Então, assim, basicamente, vai oscilar em função do Ibov, tá? O índice futuro vai oscilar em função do Ibov. Tá? Então, vamos lá. Então, em teoria, esse operacional faria sentido. Pô, espera aí. Então, olhar Petro, Vale, né? E Itube, mas poderia ter outras aqui também, as menos. É que o olho não consegue acompanhar tanta coisa, mas só essas 3. Em teoria, faria sentido. Tá? E como é que seria esse operacional? Esse operacional, eu enxergo ele de duas... Enxergaria, né? Não, eu não faço isso, deixa muito claro, tá? Mas assim, o que eu vejo as pessoas defendendo, algumas até fazendo. Em teoria, seria um operacional de choque, né? Por exemplo, sei lá, você olha Itube, por exemplo. Tá? Itube dá um salto ali, tipo, dá um tique de... Em 3, 4 segundos ela sobe 10 centavos, não sei quanto em percentual, mas subiu 10 centavos. Cara, em teoria, você tem que calcular quanto essa contribuição de 10 centavos gera no Ibov, e, putz, o Ibov mais os juros, quanto essa contribuição daria no índice futuro. Dá para medir, isso é fácil, tá no olho. Então, choque. Deu um choque em Itube, é de se esperar que dê um choque no índice. Mas tem um lag, tem um atraso. Então você enxerga o choque na Itube e aí ia lá, compraria índice para poder o índice corrigir o choque de Itube, entendeu? Itube saiu na frente, compraram o Itube, opa, será que isso é um sinal? Ou seja, eu vou lá e enxergo um sinal para comprar o índice futuro, tá? Esse seria um operacional. Eu falei Itube isolado, mas poderia ser um mix das 3. Itube com, sei lá, Itube e Petro deram um salto as duas em conjunto. Ou Itube, Petro e Vale deram um salto. E o índice não ainda. Opa, será que não é um lag? Não, elas não foram na frente e eu vou comprar índice e o índice vai atrás? Tá. Cara, vamos lá. Essa seria a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é uma que, assim, eu sinceramente ouvi os outros dizendo. Passou pela minha cabeça algumas vezes na história, mas nunca consegui ganhar dinheiro fazendo ela. Que é o seguinte... Putz, se Vale, por exemplo, tiver com 2% de alta ou acima de 1% de alta, ou acima de um nível de alta, eu não vendo o índice futuro de jeito nenhum, tá? Porque tá no mercado aquele dia tendência de alta, não sei o quê.
Mas pode ser um mix, pode ser Vale junto com o YouTube, ou as três. Se as três estiverem acima de 1%, eu não vendo índice de jeito nenhum, porque aquele dia é tendência de alta. Cara, esse tem gente que defende, mas esse particularmente eu não gosto, mas seria um operacional, tá? Agora vamos lá para a minha opinião do vídeo aqui sobre, putz, vale a pena olhar as três? Tá? O teste correto seria um teste que chama de causalidade Granger, tá? Teste de causalidade Granger que você faz em software econométrico, EViews, Stata, ou pode programar em R, Python, que é um pouco mais complicado. Tá? Em que você analisa o choque, você analisa quem sai na frente. Dado um choque, você tem que pegar uma estrutura temporal, e é mais difícil para o mercado financeiro, porque você tem ali... O que é a estrutura temporal? É cada trade? É cada minuto? Então, geralmente, você categoriza ali dados por minuto, tá? Para ficar mais fácil. Quem sai na frente? YouTube, Vale, Petro, e aí o índice vai atrás, ou é o contrário? O índice sai na frente, depois YouTube, Vale, Petro. Quem sai na frente? Um choque, quem é leading, quem é lag. Leading é quem sai na frente, quem é lagging é quem é atrasado. E se de fato há uma convergência, né? Porque uma coisa é o seguinte, às vezes o YouTube, Vale, Petro pode sair na frente, mas ela volta. Ela sai na frente, mas o índice não vem atrás. Ela sai na frente, mas o índice não vem atrás. Então você tem que fazer um teste, em teoria teria que fazer um teste de causalidade para saber se existe, né, uma causalidade, em qual sentido? Se é o índice que sai na frente e o ajuste, né, é feito pelos papéis ou o contrário. No olho, inclusive eu já fiz um vídeo aqui, que é, se não me engano, eu vou pegar o nome exato aqui, que é ações puxam o índice futuro, o índice futuro puxa o Ibovespa, em que eu falo sobre isso, tá? Vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição, no maisinho aqui embaixo do vídeo, tem o link para esse vídeo. Aliás, todos os vídeos que eu largo embaixo dos meus aqui, eles são correlacionados ao tema do vídeo que eu tô falando. Nada é aleatório ali, tá? É pra você aprofundar, ou, né, ou ter alguma coisa que aprofundar no tema, ou tem alguma coisa que eu não falei no vídeo, mas que eu menciono, né, nesse outro vídeo que eu cito aqui, tá? Então vamos lá. O teste correto seria o de causalidade, mas na prática, cara, no olho, na grande maioria das vezes, na grande maioria, na esmagadora maioria dos 4 milhões de negócios que tem no Mini contra, sei lá, 20 ou 30 vezes menos que tem nas ações, o índice sai na frente das ações. Cara. O mini índice, ou o índice futuro, ele sai na frente das ações, ele sai na frente do Ibov. E eu explico como é que se olha isso nesse outro vídeo, tá? Para não ficar com assunto redundante aqui. Mas não significa que o que em teoria, então, tornaria irrelevante você olhar Petro, Vale e olhar as ações mais representativas do Ibovespa para operar um índice futuro. Mas aí que tá, será que dá para desprezar 100%? Eu, no meu operacional, não olho isso. Eu não olho YouTube, Vale, Petro para poder operar mini índice. Por quê? Porque, para mim, o mini índice sai na frente na maior parte das vezes. A não ser raras exceções em que geralmente sai notícia, alguma notícia, ou algum insider, que aí não tem como saber, não é notícia, em que você pega Petro, Vale ou qualquer uma dessas ações com peso muito grande, você pega, Vale é a maior, né, com peso 14%, depois Petro e depois YouTube, mas Petro 3 e 4 somadas vai dar 11%. Tá? Então, YouTube primeiro, depois Petro, em termos de peso mesmo, né, de contribuição ali, porque você tem somando ao NPN, né, quando a ON anda, a PN, na maior parte das vezes, também anda, no caso de Petro. Quando você tem ali alguma coisa nelas, em que elas têm um fluxo contínuo muito grande, o que acontece? Você pode ter um movimento normal, em que o índice dá uma porradinha, sai na frente, e aí as ações vêm. O índice dá uma porradinha, as ações vêm. Aí de repente começa a fazer o seguinte, as ações sobem, o índice não vai. Uma YouTube, por exemplo, sobe, o índice não vai. Sobe, sobe, sobe. Chega num ponto em que ela começa a subir tanto que ela arrasta o índice, pelo mecanismo que eu também explico no vídeo anterior de não arbitragem, que é esse mecanismo do cash and carry entre o futuro e o à vista. Tá? Vai chegar num ponto em que YouTube sobe tanto que ela arrasta o índice. O tipo de fluxo que entra no índice é um fluxo ruim, difícil de ler, porque é um lote pequeno, é o lote do cash and carry, mas faz subir, tá? Aí arrasta. Aí você, em raríssimos casos, raríssimos que eu digo, no mês, né? E raríssimos comparando que você tem 4 milhões de negócios na média, 4, 5 milhões no mini índice, pô, e uma quantidade 1000 vezes menor, bem menor de negócios no mercado à vista. Então, proporcionalmente, poucas vezes acontece esse movimento em que o fluxo de alguma ação, geralmente é difícil ter duas ações leading, Petro e Vale, por exemplo, puxando o índice, é muito difícil. Agora, você ter uma pontual, às vezes o fluxo está entrando em Vale naquele dia, porque tem coisa do minério, isso é alguma coisa na China,
ou petróleo, ou alguma dedada do governo, no caso de combustível, sei lá o que, você tem Petro sendo leading. Aí ela começa a andar, o índice vai, ela começa a andar, o índice vai, ela começa a andar, o índice não vai, ela começa a andar, o índice não vai, de repente o índice vai, aí vai de uma vez. Aí daria para você olhar ela, porque ela é leading, ela tá saindo na frente. Naquele dia, ela seria... o teste de causalidade Granger acusaria de que, putz, a causalidade foi no sentido de Petro sair na frente do índice, e não o contrário, tá? Então, eu sei que é meio complexo, algumas palavras que eu disse aqui, mas eu tento atender um público mais amplo, né? Eu tento falar com quem está começando, mais difícil, mas tento falar também com quem já tem um pouco de experiência e quer ir atrás de buscar explicações para a maior parte das perguntas ou para as dúvidas, né, que putz, não estão aí tão facilmente disponíveis no mercado. Só para resumir, então, aqui, eu tenho na minha tela a cotação de Petro, de Vale, de YouTube, só dessas três. Tá? Tenho. Tá? Olho para aquilo, cara, de novo, só quando tem algo muito atípico e quando eu percebo que uma delas é leading. Sinceramente, dentro do mês, isso acontece 1 ou 2 vezes no mês. Assim, difícil de dizer essa média, mas assim, acontece raramente. E aí que tá, eu prefiro ter um operacional em que eu ganho, aliás, isso pode virar tema de um vídeo, né? Em que eu ganho picado e com frequência na maior parte do mês e que a exceção vira o meu stop, do que o contrário, do que pagar para o mercado todo dia e a exceção virar o meu ganho. Cara, entendeu? Porque não dá para ser perfeito, não dá para pegar tudo, para você ficar beliscando de pouquinho em pouquinho, fazer o beabá, o feijão com arroz, o que eu faço, e aí quando ela vira leading, Vale vira leading, aí eu vou lá e puta, entendo aquilo e vou lá e consigo capturar e opero em cima de Vale. Cara, isso é meio que Deus, entendeu? E assim, não dá para ser tudo, entendeu? Tem gente que até pode ser bom em tudo, eu não sou. Eu prefiro, cara, focar onde eu consigo ser bom. E, pô, ali eu faço feijão com arroz. E na exceção é o meu stop, entendeu? A exceção, ela vira o meu stop. Puta, aquele dia, cara, eu tô desconsiderando aquela informação, aquele dia deu uma puta porrada, aquele dia que dá uma mega dor de corno, que você olha e fala, caramba, puta, saiu notícia de Petro de manhã, puta, por que eu só não olhei Petro? Olha aqui, cara, Petro só caiu, por que eu não vendi índice e segurei? Entendeu? É aquele dia que dá esse tipo de dor de corno, mas é só aquele dia. Quanto custaria, ao longo do mês, você apostar nos dias como esse? Quanto de stop te custaria? Na verdade, esse é um baita tema para um próximo vídeo também. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Cara, comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse vídeo, se conhecia os termos, índice futuro, a precificação, cash and carry, se você concorda ou não concorda de olhar Petro, Vale, YouTube, se já perdeu dinheiro operando, achando que ela sai na frente do índice, se já ganhou dinheiro com isso. Cara, comenta a tua experiência com esse vídeo aqui, tá? Eu vou aguardar. Clica no botão curtir também, porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas interessadas no tema. E se você não está inscrito no canal ainda, sério, se inscreve, cria vergonha nessa cara, se inscreve, você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Abraço, boa semana.